Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é envidraçamento de sacadas e os seus desafios. Os nossos convidados de hoje são Cláudio Mansur, especialista em envidraçamento de sacada, mais de 20 anos de experiência, Brasil, Chile. Seja muito bem-vindo novamente ao programa. Muitíssimo obrigado. E Valéria Lovrenovic, arquiteta, urbanista e palestrante de condomínio sobre as normas e reformas. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, primeira coisa que eu queria falar para o nosso público, começar com você, Cláudio. Quais são as principais regras de instalações? Valéria, se sinta à vontade também para esse bate-papo, que a gente tem que indicar ou conversar principalmente com síndicos, com os responsáveis condominiais. Bom, primeiramente, é um desafio levar um padrão para um condomínio para que todas as empresas de envidraçamento consigam seguir as regras para manter os condôminos seguros. Vale a pena lembrar que envidraçamento de sacada é algo que pode matar uma pessoa. Então, um vidro caindo numa certa altura, mal especificado, ou com componentes não adequados... Vou te interromper, não era uma sacada, mas a gente teve uma tragédia agora, recentemente no Guarujá, de uma criança de 5 anos, até de um repórter da ESPN, que estava encostado num vidro, o vidro cedeu e a criança caiu e chegou a óbito. Sim, então, sim. Não era uma sacada, mas similar a uma sacada também nesse sentido. Mas se assimila muito, porque é uma questão de má adequação de um produto para uma determinada situação. É isso que a gente tenta evitar quando a gente padroniza o envidraçamento num condomínio, né? Por exemplo, parte do meu trabalho nos últimos 15 anos é justamente levar esse padrão, colocar requisitos mínimos, tanto os visuais como de aplicação de vidros corretos e documentações necessárias seguindo a norma 16259, que é a norma, norma específica. Isso, a norma específica para envidraçamento de sacada, foi feita em 2014. A lei já tem requisitos mínimos de segurança ali que foram muito importantes, foi uma quebra de paradigma para esse mercado. E com isso, a sensação de segurança aumenta dentro do condomínio com os envidraçamentos. Também teve um caso recente, num condomínio em Santos, que também teve uma especificação inadequada de espessura, e durante uma tempestade tiveram diversos acidentes com esse tipo de vidro. E não era o tipo de vidro em si, mas a espessura dele. Sim. Então, você vê como isso é perigoso. Então, teve folha saindo voando, etc. Então, isso é muito complicado. Precisa ter um certo critério. Deixa eu puxar para a Valéria, introduzir ela aqui no nosso papo. Valéria, tem esses pontos já citados pelo Cláudio. O que mais a gente pode acrescentar? E você vem realizando esse trabalho de longa data também com condomínios. Sim. O que a gente pode acrescentar a essas informações? De acordo com o que ele falou, a primeira coisa é uma padronização, né? Então a gente procura informar tanto os síndicos que não têm esse embasamento técnico que nós temos, que a gente trabalha com isso. Então eu faço os projetos, ele realiza as instalações e tal, quanto a educação dos moradores. Então assim, eu vejo muito problema na questão financeira, eles procuram preços baixos e não qualidade. Então a gente vem por trás disso nas assembleias, em palestras, educando, mostrando a importância de um vidro bem especificado, de um material bem utilizado. Você citou um assunto bem interessante, vou te interromper. Primeiro que a padronização ela é necessária, mesmo porque o condomínio você não pode fazer o que você quer, né? Você tem padrões, por exemplo, de ar-condicionado que você pode colocar, luminárias que interferem com a parte externa, toda essa parte que seria uma mudança de fachada, né? Que a gente chama. Então a padronização, ninguém pode simplesmente envidraçar uma sacada do jeito que quer. Às vezes alguns condomínios demoram um pouco, aí o cara vai lá, a pessoa vai lá e faz, e aí quando é feito o padrão ele vai ter que se adequar, porque ele não pode realmente simplesmente fazer. Esse é um aviso que vale a pena para quem estiver assistindo. Mas você falou uma coisa bem interessante. Além da definição de padrão, e aí depois eu vou puxar até para o Cláudio, porque isso entra muito na área dele, tem também a qualidade do prestador de serviço, né? Tem a qualidade, que isso aí é imprescindível, né? A NBR 16259, ela vem justamente testar e qualificar o material. Mas aí não adianta nós termos uma NBR e um prestador de serviço que não
está apto a isso. Então, assim, o vidraceiro, aquele que põe a janela, não é a mesma coisa que uma empresa certificada, habilitada, com profissionais treinados, né? Então, essa é o desequilíbrio, né, que a gente tenta mostrar no dia a dia para os moradores, para os futuros usuários de sacadas, né? Cláudio, normalmente em condomínio novo, vamos falar, tá? Foi feita a assembleia, definiu-se pelo padrão, muitas vezes você participa, algum especialista para definição de padrão, só que dentro desse padrão, o condômino pode decidir em qual empresa ele quiser, ele não é obrigado a decidir, por exemplo, pela sua empresa. Nós temos hoje, outro dia eu vi uma reportagem sobre no Rio Grande do Sul, sobre um verdureiro que vendia frutas teoricamente orgânicas, e aí seguiram ele comprava numa vendinha de frutas não orgânicas, colocava o selo de frutas orgânicas e vendia como orgânicas. Eu estou te provocando para você me falar como que é hoje esse mercado em questão de qualidade de prestador de serviço. A gente sabe que tem pequenos prestadores de serviços, como é a fiscalização, qual é o receio nesse aspecto? Tá, bom, como todo mercado, existe empresas sérias e uma grande parte de empresas que não têm a qualificação para fazer esse produto e acabam fazendo pela facilidade de encontrá-lo no mercado, tá? Principalmente quando nós estamos padronizando dentro de um condomínio, muitas vezes há uma certa resistência, às vezes até do próprio síndico ou do conselho, de levar uma empresa para fazer essa apresentação, porque tem uma visão de que está levando uma venda. O síndico está colocando o Cláudio aqui para fechar e para ganhar 10%. Exato. E essa é a visão, muitas vezes, que pode acontecer. Exato. O que a gente tenta com esse trabalho de conscientização é fazer uma apresentação, através da administradora, a gente tenta... A administradora acaba sendo a interlocutora entre o síndico e o conselho, onde eu solicito uma reunião com eles para poder me colocar como técnico, não como vendedor. Sim. E nesse momento, minha função é mostrar como funciona o mercado. Então, o que existe no mercado hoje em dia, o que eles podem escapar caso eles sigam algumas regras de segurança. Então, a gente conversa com o conselho, conversa com o síndico e presta esse apoio. Na assembleia, é importante também mostrar para as pessoas como que é esse mercado, quais são os problemas que ele pode encontrar. Porque, de certa forma, isso acaba criando uma conscientização geral dentro do condomínio. E isso ajuda muito a levar menos problemas dentro do condomínio. Você imagina, se você restringe a utilização, por exemplo, de um engenheiro, como diz na 16259, que tem que ter um engenheiro responsável para assinar a RT, tá? Ou, no caso, a RRT, para o envidraçamento de sacada. Qual que é o efeito do mercado? Por unidade. Qual é o efeito que acontece no mercado? O vidraceiro ele compra uma RT, o arquiteto ou o engenheiro, ele também se preza a dar esse tipo de trabalho sem ao menos ver a instalação, não sabe ou não tem a consciência de que está colocando o nome dele em risco, tá, por uma instalação que ele não acompanhou, né, e gera assim, uma uniformidade para quem olha de longe. Todo mundo pensa, envidraçamento é tudo igual. Tudo igual. Na verdade, não é. Esses quesitos de segurança influenciam bastante. Valéria, você acompanha alguns condomínios, você estava falando aqui fora do ar que você fica muito tempo em alguns condomínios, você está acompanhando um condomínio com diversas unidades. Sim. Você se depara com esse tipo de coisa? Muito, todos os dias. Não só com essas, desculpa a palavra, com essas porcarias? Com essas porcarias, diariamente. Não só na questão de envidraçamento, né, em todos os setores, mas aqui no caso específico, sim. E aí, como eu sou arquiteta que estou ali com muitas unidades em obra, então vem vidraceiros mesmo, olha, arquiteta, você não pode me indicar, pensando só em ganhar dinheiro, ele não está ali preocupado em realmente fazer uma coisa bem feita. E é onde acaba pegando, infelizmente, o cliente final que fala, puxa vida, eu vou economizar 50% aqui, mas que também não está pensando que um vidro mal colocado, mal instalado, ou um vidro que não seja determinado para aquele espaço pode matar uma pessoa, o filho dele, ele, né? Valéria, então você normalmente, você é contratada, pela unidade, você faz o projeto,
certo? Mas você não é responsável por contratar o prestador de serviço. Não, não sou. E normalmente você, pós-projeto, você acompanha o que foi feito, a finalização. E aí a pergunta, não sei se eu vou te deixar numa situação indelicada, mas normalmente eu deixo meus convidados em situações indelicadas para o nosso público saber. Quando você se depara com um serviço prestado de uma forma inadequada, qual é a sua ação e o seu dever como especialista? Então vamos lá. E aí vem um pouquinho de encontro com as palestras que eu dou, que é a NBR 16280, que é a responsabilidade técnica sobre a obra, né? Que isso aí a gente pode falar numa outra vez, mas vem de encontro à sua pergunta. Então eu sou obrigada, enquanto responsável técnico pela obra, a acompanhar, porque é o meu nome que está ali. Se der um problema, por menor que seja, eu respondo por ele. Então eu faço vistorias antes de começar a obra, durante e depois, independente de eu ser contratada para executar a obra. Eu faço vistorias periódicas, vistorias surpresas, que infelizmente a maioria dos profissionais não faz. Isso, tanto no caso de sacada, existem empresas que me ligam, você pode fornecer RT? Posso, eu acompanho desde a subida do material até o último teste, que é o ponto crítico de deixar todo aberto. Você está acompanhando, de repente quem está instalando é a Tabajara Vidraçaria. O que você faz? Aí eu chamo o proprietário, falo, estou dando baixa na minha responsabilidade técnica, ele não está apto para fazer o serviço. E aviso o síndico. Existe uma possibilidade de você dar baixa? Existe a possibilidade. E aí eu faço um laudo mostrando por que eu não vou acompanhar, né, no caso a empresa não é apta, o material não é adequado, e aí eu chamo o síndico, ele provavelmente vai embargar a obra para que seja adequado ao que a norma pede. Perfeito. Eu tenho umas perguntas para vocês sobre qual é o melhor tipo de vidro, se tem variedade entre um perfil de condomínio e outro perfil de condomínio, as dificuldades que o instalador tem, e outras questões de regras, de ABNTs e de definições em assembleia. E até a última pergunta, se o fechamento da sacada, o envidraçamento não é fechamento, na verdade, se ele vai aumentar o IPTU. Vocês vão responder para mim no segundo bloco, aguardem um pouquinho. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais.